nesse próximo mês, nesse mês de maio, nós vamos meditar em casos de família. Especificamente no livro de Gênesis. Na última semana do mês vocês vão ter uma pregação não no livro de Gênesis, mas seguindo essa temática de família, para que a gente possa aprender da palavra de Deus e ter a nossa família cada dia mais abençoada. A partir do versículo 1, nós vamos ler todo o capítulo 16. Vocês acharam? Assim diz a palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em teus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Fica entre Cádiz e Berebe. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e a gente possa saber como nós somos benditos através de Cristo. Que nesse momento o Espírito Santo do Senhor fale e a semente da Tua palavra caia em solo bom. E que o inimigo não roube nenhuma semente. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Coisa boa é família. Coisa boa é casamento. Amém? Mas, como a Tiara falou no louvor, é um lugar bom de ter uma confusão, não é mesmo? É um lugar que tem muitos problemas na nossa própria família. Como foi dito no período do louvor, a família de ninguém aqui é perfeita, nós temos problemas. Desde que entrou o pecado no mundo, pelos erros que nós vamos cometendo, pelas escolhas erradas, as nossas famílias vão tendo problemas, consequências dos nossos erros. Então, a ideia desse mês das meditações em casos de família é a gente minimizar os nossos erros a partir de agora e a gente também instruir os jovens para que eles errem menos do que a gente quando eles casarem,
Mas é um momento também da gente ver aquilo que precisa ser consertado da nossa casa. Não é porque não está bom que nós vamos deixar então, não está bom até hoje, nós temos esses problemas, vamos cruzar os braços e deixa assim. Não. O objetivo da palavra de Deus, quando ela é pregada e recebida no coração com fé, é sempre gerar mudança. Não se conforme se alguma coisa não está bem no seu casamento. Não se conforme se alguma coisa não está bem na sua família. O objetivo é gerar mudança. Meus irmãos, eu não sei se você conhece o contexto, vou dar um breve contexto aqui. É estranho chamar a Abraão de Abrão, né? Porque a gente aprendeu a chamar ele de Abraão. Mas Deus mudou o nome dele, acrescentou a Abraão depois. E Sarai, Deus mudou para Sara. Mas aqui eles ainda tinham esse nome antigo. Esse homem, Deus chamou ele no capítulo 12. E Deus falou para ele, olha, sai da tua terra. E Deus fez 3 promessas para Abraão. Deus prometeu que a partir dele nasceria uma grande nação. Deus prometeu que ele seria abençoado em tudo. E Deus prometeu para ele que através dele, nele, todas as famílias da terra seriam benditas. Foram essas 3 promessas quando ele sai que Deus fez para ele. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 4, pois Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, partiu. Ou seja, ele obedeceu a Deus. E é assim que tem que ser. Deus dá ordem e cabe aos homens obedecer a Deus. Abraão obedeceu, desde quando Deus chamou ele. Daí vai dizer lá no capítulo 15, que Deus fez uma aliança com Abraão. E quando Deus faz uma aliança com ele, Abraão não tinha filhos, e ele pensou que alguém que era criado na sua casa, como chamado Damasceno Eliezer, seria o seu herdeiro. E Deus pega e chama Abraão e fala, não, vai nascer um herdeiro de você mesmo. Daí aquela cena bonita, Deus manda ele olhar para os céus, contar as estrelas, e Deus fala, assim será a tua posteridade. E daí em Gênesis capítulo 15, versículo 6, a Bíblia fala, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Ou seja, a salvação de Abraão foi pela fé, não foi pelas obras. Diz que ele creu no Senhor e isso foi atribuído para a justiça. Abraão foi justificado pela fé. Meus irmãos, e essa noite, o que a palavra de Deus, Gênesis 16, vai nos dizer, é que nós devemos confiar nas promessas de Deus e não tomar decisões precipitadas. Casados, jovens que querem casar, nós devemos confiar nas promessas de Deus e não tomar decisões precipitadas. Porque, meus irmãos, no capítulo 16, versículo 2, diz que Sarai diz, eis que o Senhor tem me pedido de dar à luz. Aqui eles já eram idosos, mas naquela época as pessoas viviam um pouco mais. Para você ter uma ideia, Abraão morreu com 175 anos. Sarai morreu com 127 anos. Então, eles já eram idosos e Sarai falou assim, olha, Deus me impediu de ter filhos. A gente imagina que talvez ela chegou na época da menopausa. Ela não tinha mais as regras da mulher mensais. E daí, pelas circunstâncias, parece que ela perdeu a esperança. Olha, Deus prometeu que a gente ia ter um filho, e não tem como mais eu ter filhos. Fica parecendo que ela perdeu as esperanças pelas circunstâncias humanas. E perceba, meus irmãos, que a situação circunstancial deles falou mais alto do que a promessa de Deus no coração de Sarai. A circunstância dela não poder ter mais filho falou mais alto no coração dela do que a palavra de Deus. E daí ela teve um plano. Vocês perceberam na leitura qual foi o plano? Vamos arrumar uma barriga de aluguel. Era comum naquela época as mulheres terem uma serva que os serviam, e Sarai tinha uma serva chamada Agar. E daí o plano dela foi, olha, como eu não posso ter filhos, então pega a minha serva
que talvez eu possa ter filhos por meio dela. Esse foi o plano dela. E a Bíblia diz, no versículo 2, a parte B, que Abraão concordou com o plano de Sarai. Meus irmãos, é muito parecido, é muito semelhante o que aconteceu aqui, a semelhança do que aconteceu com Adão e Eva. Porque no versículo 3 diz assim: então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. A mesma coisa que Gênesis 3, diz que Eva tomou o fruto e deu para o seu marido. A mesma coisa diz que Sarai tomou a sua serva e deu para o seu marido. Aqui os dois tomaram uma decisão errada. Portanto, eu já quero fazer uma aplicação, quero explicar e ir aplicando hoje. Homens, não tomem decisões contrárias à palavra de Deus. Busquem em oração que Deus vai te guiar. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que está claro nas Escrituras que é a vontade de Deus, nós nunca podemos ir contra a palavra de Deus nas nossas decisões. Porque aqui começa, meus irmãos, uma espécie de poligamia. E a gente vê poligamia no Velho Testamento, a gente acha que era aprovado por Deus. Tem até algumas seitas que elas defendem poligamia baseada no Velho Testamento. Não, nunca foi a vontade de Deus a poligamia. Deus permitiu, Deus tolerou a poligamia. Mas Abraão sabia pela oralidade de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que o homem devia tomar a sua mulher e dos dois serem uma só carne. Sempre foi o plano de Deus que o homem tivesse apenas uma mulher. Abraão sabia disso. Deus nunca aprovou isso. Inclusive, ter outra mulher ou trair a sua mulher é a quebra do 7º mandamento, é o adultério. Então, homens, cuidado, nunca tomem decisões contrárias à palavra de Deus. Coisas que estão claras na palavra de Deus. Nunca. Jovens, nunca tomem decisões que estão claramente para você que você não deve tomar na palavra de Deus. Mas mulheres, que aconselhou aqui o marido a tomar aquela decisão, não dê conselhos mundanos e carnais aos seus maridos. A Bíblia inclusive vai dizer em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. A mulher sábia dá bons conselhos, conselhos bíblicos para os seus maridos. E os homens de Deus tomam decisões baseadas na palavra de Deus. Para que as nossas famílias, meus irmãos, tenham menos problemas, nós precisamos de homens que tomem decisões de acordo com a Bíblia. E nós precisamos de mulheres sábias que saibam aconselhar os seus maridos. Por isso eu vou bater em mais uma tecla aqui. Duas coisas vão acontecer, talvez nos próximos meses ou nos próximos anos, eu aqui como pastor. Ou você vai começar a frequentar a EBD, ou você vai me odiar de tanto falar para você frequentar a EBD. Porque como que um homem adquire sabedoria para tomar as suas decisões? Conhecendo a palavra de Deus. Como que uma mulher vai adquirir sabedoria para edificar a sua própria casa, para dar bons conselhos para os seus maridos? Conhecendo a palavra de Deus. Aonde que a gente conhece a palavra de Deus? A escola bíblica dominical. Porque geralmente, na minha pouca experiência como pastor, eu tenho 10 anos de experiência como missionário e 8 anos como pastor. Geralmente, casais que passam por problemas graves, ou eles conhecem pouco a palavra de Deus, ou eles não conhecem nada da palavra de Deus. Não estou dizendo que quem conhece não vai ter problemas. Problemas tem para todo casamento. Mas geralmente, casais que têm sérios problemas nos seus relacionamentos, ou eles conhecem pouco, ou eles não conhecem nada da palavra de Deus. Meus irmãos, decisões erradas vão levar a consequências desastrosas. Porque vai dizer que a escrava, depois de ficar grávida,
Digamos nas nossas palavras que agora ela começou a se achar um pouquinho. E diz no versículo 4, que depois que ela teve relações com Abraão, diz que ela começou a afrontar a sua senhora. Diz que ela começou, meus irmãos, a desafiar a sua senhora. E a mulher de Abraão agora diz que ela começa a humilhar Agar. Ou seja, uma das consequências dos erros deles é que a paz da casa acabou. Começou a ter problemas ali, a paz daquela casa acabou. Começou a ter intriga, começou a ter briga por causa dessas decisões erradas e começou a ter humilhação. Começou uma disputa entre essas duas mulheres, porque uma é oficial, mas é a outra que gera filhos. E aqui nós vemos mais uma vez Abraão ele sendo omisso nas suas decisões. Ao meu ver, ele deveria assumir o filho, ele deveria deixar as coisas claras. Olha, essa é a minha mulher e você é escrava dela. Mas diz que ele coloca nas mãos da sua mulher tomar as decisões. Olha o versículo 6. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com que ela o que você melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Veja que ele não toma as decisões agora, coloca a responsabilidade para sua mulher. E diz que ela foi tão humilhada que Agar fugiu da presença da família. Abraão devia ter assumido o erro e assumido aquele filho. Abraão deveria ter colocado as coisas claras. Essa é minha mulher e essa é escrava. Tanto que Deus, no versículo 9, faz isso. Quando Deus encontra Agar fugida, olha o que Deus fala no versículo 9. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Deus faz aquilo que Abraão tinha que fazer, que era colocar as coisas no seu devido lugar. O próprio Deus tem que fazer por causa da omissão de Abraão. Portanto, devemos assumir os nossos erros, homens, e resolver os problemas. Meus irmãos, hoje acontece também de casais com filhos de um primeiro relacionamento, casais que tiveram um namoro ou um namorido, né, que moraram junto e tiveram um relacionamento daquele filho e depois se casam. Pode ocorrer isso. E pode ocorrer esse mesmo tipo de problema de intriga entre o antigo relacionamento com a atual mulher. Se isso é o caso, você, homem, deve agir da mesma maneira, proteger a sua esposa e assumir o seu filho, para que o filho daquele outro relacionamento não seja prejudicado. Abraão faz isso depois. Diz que quando Deus institui a circuncisão, Abraão circuncida também Ismael, colocando ele também em aliança com Deus. Mas, meus irmãos, esse texto ele tem algo tão maravilhoso que ele nos mostra que Deus não desampara essa mulher que foi maltratada, que foi escorraçada. Diz no versículo 7 que ela foge, mas quando ela foge, o próprio Deus vai ao encontro dela. Aqui chamado de o anjo do Senhor. Por que eu falo que é o próprio Deus? Porque aqui esse anjo ele age e fala como se fosse Deus. Então nós entendemos que quando fala o anjo do Senhor e ele fala e age como Deus, são aparições de Jesus como Deus no Velho Testamento. E daí no versículo 9 que eu citei, ele manda ela voltar. E ele faz uma promessa para ela. E nessa promessa, ele fala que também no versículo 10 vai aumentar a descendência dela. Que ela também será abençoada. No versículo 11, a parte B, ele vai falar: porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Vejam, meus irmãos, que Deus ouve o clamor de uma mulher abandonada. Deus ouve o clamor de uma mulher aflita. Deus ouve o clamor de Agar. Em minhas palavras eu digo assim, Deus falando: eles erraram com você. Você também errou, porque você passou a humilhar a sua senhora. Mas eu vou te abençoar.
Veja, meus irmãos, nessa história, nesse caso de família, que teve problemas, que teve escolhas erradas, a graça de Deus e a misericórdia de Deus sendo maior do que o pecado dos três. Porque a Agar também errou ao desafiar a sua senhora. Veja que Deus ele derrama graça e misericórdia num caso de pecado, num caso de erros, de escolhas. Até porque Deus também tinha um plano para aquele menino. Agar, é interessante que naquele contexto de escravidão, era como se fosse uma mulher invisível. Ninguém dava moral para uma escrava. Uma escrava não tinha honras, não tinha direitos. Mas perceba, meus irmãos, no versículo 13, quando o Senhor fala com ela, ela fala: então Agar deu ao Senhor o que lhe havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Deus vê aquele ou aquela prejudicada, injustiçada, que ninguém vê. Deus vê. Deus vê as mulheres abandonadas por homens que não têm compromisso com Deus. Deus vê as mulheres que são trocadas por uma mais nova. Deus vê as mulheres que são abandonadas com seus filhos para criar sozinhas. Deus vê os filhos esquecidos, porque Deus sabe e conhece a maldade do pecado do coração do homem. Mas o coração de Deus é diferente. Deus vê os abandonados, Deus vê os esquecidos, e Deus vem ao encontro deles. Tanto que em Gênesis 16, Deus abençoa e instrui Agar, fala para ela voltar para a casa da sua senhora. Mas lá depois, em Gênesis, no capítulo 21, por curiosidade, leia na sua casa, Deus cumpre a promessa, Abrão tem um filho legítimo com a sua esposa. E daí a Agar, ela tem que fugir agora com Ismael, quando o menino tinha 14 anos, porque a briga que era das duas mulheres passou agora a ser a briga dos dois filhos. E daí diz que Deus mais uma vez vai ao encontro dela, que ela estava no deserto, fugindo com seu filho de 14 anos, abandonada mais uma vez. E ela pensou que o seu filho Ismael ia morrer. E a Bíblia diz que Deus fala para eles assim: eu ouvi a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino no deserto, para salvar o menino. Então, meus irmãos, trazendo para nós, eu não sei se você foi alvo de injustiça, as mulheres que estão aqui. Eu não sei você, filho, jovem, se você foi alvo de maus tratos, de algum abuso, de alguma coisa que ninguém viu e você sofreu. Mulher, jovem, eu quero dizer que Deus é diferente. Deus ele vai ao encontro de pessoas machucadas, Deus vai ao encontro de famílias problemáticas, para dar graça e livramento. Da mesma maneira com que ele foi com Agar e depois com seu filho. Deus vê o sofrimento daqueles que não têm voz. Ele ouve a voz. Meus irmãos, e Deus ele teve as promessas para Abraão, como eu falei, em Gênesis capítulo 12. E eu vejo muita gente usando de forma errada as promessas que Deus fez para Abraão. Que tudo que ele ia fazer ia dar certo, que ele seria abençoado em tudo. Então tem muita gente pegando as promessas para Abraão e trazendo para o seu pessoal. Que você vai ser rico, que você vai ser grande, assim como Abraão. Quem já viu pregações assim? Alguns. Que você vai ser pai de nações. Tem até uma música, né? Eu serei pai de multidões. Tocarei todas as nações. Não, irmãos. Talvez você não vai sair do Brasil. Você vai ficar por aqui mesmo. Mas há uma promessa que Deus fez para Abraão, que ela cabe para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Que ele falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dessa promessa você pode tomar posse, sim. Mas todas, sim e não. Nem sempre que a Bíblia fala todos ou todo mundo é todo mundo. Calma que eu vou explicar. Depende
se essa família ou se alguém dessa família vai crer e entregar a sua vida para o verdadeiro descendente de Abraão. A Bíblia fala em Mateus capítulo 1, versículo 1, que o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O verdadeiro descendente prometido não era Ismael ou Isaque. O verdadeiro filho prometido, que através dele abençoaria todas as famílias da terra, é o Senhor Jesus Cristo, como está na sua genealogia, em Mateus capítulo 1, versículo 1. Ali chama Jesus filho de Davi e filho de Abraão. E uma família bendita, meus irmãos, é uma família, eu tentando traduzir isso de uma forma devocional, o que seria uma família bendita? É uma família querida de Deus. É uma família que pode sempre contar com a graça de Deus. É uma família especial para Deus. Jesus, então, meus irmãos, era o descendente prometido da promessa, com que através dele as outras famílias da terra, não só a família de Abraão, seriam também benditas e abençoadas por Deus. Através da vida de Jesus, da morte e ressurreição dele, todo aquele que crê em Jesus, ele é descendente de Abraão. Eu quero abrir com vocês em Gálatas capítulo 3, que nos mostra claramente isso. Gálatas capítulo 3. Se você quiser acompanhar ali, eu acho que vai ser projetado. Vai? Gálatas capítulo 3, versículo 26, olha o que diz a palavra de Deus. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha o versículo 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, ele é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Qual promessa? Que a sua família, ela é bendita do Senhor. Dá uma olhada agora no capítulo 4 de Gálatas ainda. Olha o versículo 22 do capítulo 4. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Olha o versículo 28. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Todo aquele que creu no Senhor Jesus, ele entra agora na genealogia espiritual de Abraão. Então a promessa que Deus fez para Abraão é a promessa para você e para a sua família. Você vai falar assim, pastor, para a minha família também? Sim. Não sei se você lembra quando Zaqueu, que era um publicano, ele crê no Senhor Jesus, ele sobe na árvore, lembra daquele baixinho? E diz que ele encontra com o Senhor Jesus, ele desce transformado da árvore. E daí Jesus fala em Lucas 19:9, fala assim, hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão. Meus irmãos, então, quando alguém crê no Senhor Jesus, você entra debaixo agora dessa promessa de ser um bendito do Senhor, mas a sua família também é impactada pelo seu compromisso espiritual com o Senhor Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo fala, se uma mulher se converte e o seu marido é incrédulo, é para ela continuar casada, porque o seu marido, ele é santificado no convívio com a mulher crente e vice-versa. Inclusive vai dizer que se há apenas um crente na família dos cônjuges, a Bíblia fala que os filhos são santos. Então se há apenas um que creu no Senhor Jesus, ele entra debaixo dessa promessa e ele consegue, através disso, impactar toda a sua família. Por isso que quando Abraão crê, Jesus fala, hoje salvação entrou nessa casa, e esse também é filho de Abraão, quando Zaqueu crê. Assim, meus irmãos, como essa família tem muitos problemas e tem muitos erros, assim a nossa também pode ter vários problemas. Mas se nós estamos em Cristo, a nossa família não deixa de ser bendita do Senhor. A nossa família não é perfeita. Talvez, se você contar aqui a sua história, como você nasceu, você vai ter um caso de família para contar só sobre você. Mas veja que a família de Abraão não era perfeita, mas eles são benditos do Senhor. Da mesma maneira, assim se nós cremos no Senhor Jesus, a nossa família
é bendita do Senhor. Portanto, eu queria hoje deixar para nós, para que você seja sábio ao agir na sua família. Você, mulheres, precisa de conhecer a palavra de Deus para ser sábia e aconselhar os seus maridos. Você, marido, precisa conhecer a palavra de Deus para tomar decisões. Você, jovem, precisa se preparar desde agora para constituir a sua família. Portanto, te vejo na próxima escola bíblica dominical. Ou na quinta-feira, que vamos continuar o nosso curso de interpretação bíblica e pregação. Mas, meus irmãos, os nossos erros terão consequências. Sim. Portanto, você quer minimizar problemas? Tenha escolhas sábias de acordo com a palavra de Deus. Porque os erros vão ter consequências, mas a boa notícia é que Deus nos vê e Deus nos ouve. Aquilo que ninguém vê e que ninguém ouve. Portanto, clame a Ele. Clame a Ele por socorro, para que Ele venha nesse encontro de fé com você e haja soberanamente, trazendo graça sobre a sua família e sobre os erros que elas cometeram. E você, que já é descendente de Abraão, que já entrou em aliança com Deus, que já pôs os seus filhos, inclusive, em aliança com Deus, batizando-os, lembre-se disso. Você, a sua família, é uma família bendita do Senhor. Mesmo que ela tenha muitos problemas. Nós nunca podemos esquecer dessa promessa que Deus fez a Abraão, e quando nós cremos em Jesus, nós podemos tomar posse dessa promessa. A minha família é uma família querida de Deus. Mesmo que esses bancos ainda não estejam todos cheios, porque está faltando aqui pai, mãe, filhos, está faltando gente aqui, eu sei que está faltando. Mas isso não deixa de a promessa existir para nós, que a nossa família, ela é bendita do Senhor. E você, meu irmão, você que ainda não entrou nessa aliança com Deus através de Jesus Cristo, para que a sua família seja bendita, creia no Senhor Jesus. Jovens, eu não sei se você aqui todos creram, já foi batizado, adultos, creia no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, receba o sinal da aliança do batismo e entre nessa promessa de ser um bendito do Senhor. Meus irmãos, hoje eu diria que essa mesa que nós vamos participar é a mesa dos benditos do Senhor. Essa mesa é a mesa da promessa, aonde através da vida, da morte e ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos, ao comer esse pão e beber esse cálice, lembrar que através do sangue e do corpo do Senhor Jesus Cristo, nós fomos incluídos na promessa de Deus para Abraão. Mas antes, eu quero desafiar você agora a orar pela sua casa. Quero que você baixe sua cabeça para concentrar. Talvez você foi como essa mulher Agar injustiçado ou injustiçada. Você foi maltratado ou maltratada. Deixa a graça de Deus te tocar hoje. Deixa o Deus que tudo vê te tocar hoje. Deixe o Deus que ouve te tocar hoje. Mas nessa oração também esteja agradecendo a Deus, porque você é uma família, faz parte de uma família bendita do Senhor.
a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos